Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. E aí, preparados para mais um super comparativo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV? Então vamos lá! A gente trouxe aqui para vocês o Volkswagen Polo, o novo Volkswagen Polo linha 2023, que foi aí atualizado recentemente. Esse aqui que vocês estão vendo é a versão Highline topo de linha. E para confrontar ele, a gente pegou aqui um campeão de vendas, o Chevrolet Onix, aqui também na versão topo de linha Premier. O grande lance desse comparativo é que agora os carros estão muito próximos. A Volkswagen fez modificações no carro que deixou o Polo um pouco mais barato, mas também muito próximo do carro da Chevrolet. E aí, quem será que vai levar esse comparativo? Vamos conferir agora? Começando aqui pelo novo Volkswagen Polo 2023, a gente sabe que a Volkswagen deu uma enxugada em algumas coisas no carro. Então antes ele tinha um motor 200 TSI, agora é 170, um pouquinho menos potente. Ela também tirou aí os discos de freios traseiros, colocando tambor, e encolheu alguns equipamentos, como por exemplo as rodas, que agora nessa versão topo de linha são aro 16 polegadas. Mas a versão Highline ainda continua tendo coisas interessantes, como por exemplo o painel Active Info Display, totalmente virtual e digital. Você também tem a central multimídia Volkswagen Play, o carro ganhou carregador para o celular por indução e uma coisa muito legal, todo o Volkswagen Polo, mesmo na versão mais básica, o farol aqui totalmente iluminado em LED. Como vocês estão vendo nesse carro aqui, o carro não tem mais aquele farol auxiliar que é lá embaixo. Ou seja, a Volkswagen deixou esse carro aqui, digamos assim, mais racional para ficar um pouco mais barato. O Chevrolet Onix é um veterano do mercado, não tem nenhuma modificação, mas ainda assim ele tem um conjunto que precisa ser destacado. Por quê? Esse carro tem algumas tecnologias interessantes, a exemplo do sistema de estacionamento automático, que ele manobra para você colocar o carro na vaga, você só acelera e freia, muito legal isso. Também temos aí o sistema OnStar, onde você consegue interagir com o seu veículo através do seu smartphone. E olha, internet 4G embarcada para você distribuir para o Wi-Fi lá dentro. Tem mais coisas, 6 airbags de série. Ou seja, temos aqui um conjunto que, apesar de não ter atualização, tem recursos bem interessantes nessa categoria de produto. E como está a motorização do Polo Highline? Aqui temos um motor 170 TSI e muita gente questionou. É o mesmo motor do Volkswagen Up? Não, não é. Tivemos até entrevista com o executivo da Volkswagen no canal que explicou isso. Por quê? Esse motor aqui, para começar, a potência dele começa em 109 cavalos na gasolina, indo a 116 cavalos no etanol. E o torque máximo é 16,8 kgfm. Como vocês podem ver, são números maiores do que aquele 170 TSI que tinha no Volkswagen Up. Mas aqui continuamos tendo um motor 3 cilindros, turbo com sistema de injeção direto de combustível e duplo comando variável. Aliás, esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. É a mesma do Polo anterior? Também não é, porque essa transmissão aqui é a AQ160. É uma transmissão desenhada especificamente para esse motor com essa carga de torque e potência. Receita aqui de motorização do Onix já bastante conhecida. Também um motor 3 cilindros turbo. Olha a diferença? Sistema de injeção indireto de combustível. Mas aqui a gente também tem duplo comando variável. E olha só, a potência máxima, não importa se é etanol ou gasolina, é sempre de 116 cavalos. Já o torque máximo muda. Na gasolina é 16,3 kgfm, enquanto que no etanol é 16,8 kgfm. Mas vocês percebem que as receitas são muito próximas, né? Outra coisa, esse motor aqui também é associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Lembrando o que eu já disse outras vezes aqui no canal, só falar de potência e torque não resolve. A gente tem aí dois números mágicos. Eu vou começar com o peso-potência, que é quantos quilos cada cavalo do motor transporta. E olha só, nessa relação, o Volkswagen Polo é 9,88 quilos para cada cavalo. Já o carro da Chevrolet leva uma pequena vantagem, porque ele tem 9,59 quilos para cada cavalo. E o peso-torque, que é determinante para a questão da aceleração do carro. No carro da Volkswagen são 68,2 quilos para cada quilograma-força-metro. E no carro da Chevrolet, novamente vantagem, 66,3 quilos para cada quilograma-força-metro. Por esses números aqui,
a gente pode dizer que o carro da Chevrolet talvez tenha uma aceleração melhor. E olha, quando a gente olha os números oficiais das montadoras, Volkswagen fala que esse carro faz o 0 a 100 em 10,5 segundos. E a Chevrolet fala que o dela faz em 10,1. Mas é claro que nós vamos medir isso. Consumo nessa categoria de produto é determinante para o cliente. Nós vamos colocar todos os números aí na tela e lembrando, faremos os testes aqui com os dois carros abastecidos com gasolina, por ser o combustível mais comum ao longo do Brasil. Mas eu vou chamar a atenção de vocês de algumas coisinhas, porque quando a gente olha o consumo urbano do Inmetro de cada um desses carros, olha a diferença como é pequena. 12,1 no Polo, 11,9 no carro da Chevrolet, praticamente um empate técnico. E na rodovia, aí inverte, né? 14,9 no Polo e 15,1 no carro da Chevrolet. Podemos dizer que é um empate técnico, mas nós vamos tirar isso na prática. E a solução de iluminação de cada carro, começando pelo Volkswagen Polo, que olha, o Volkswagen fez uma coisa muito legal aqui, porque todo o Volkswagen Polo, não importa a versão, tem esse conjunto de farol que vocês estão vendo aqui, 100% em LED, tudo aí é LED. Então você tem farol baixo, farol alto, luz de rodagem diurna, luz de pisca, tudo em LED. E como vocês estão vendo, o novo Polo não traz mais o farol auxiliar que a versão Highline tinha antes. A diferença é que agora você tem um conjunto 100% em LED. Quando a gente vem para o carro da Chevrolet, muda a receita. Por quê? Aqui nós temos a única coisa em LED, aqui embaixo, luz de rodagem diurna ou iluminação de lanterna, né? Aí o farol baixo é do tipo projetor, porém com iluminação halógena, o farol alto é refletor parabólico halógeno e a luz de pisca é do tipo incandescente. Se a gente olhar por questão de solução de tecnologia, claro, o Volkswagen Polo vai ser melhor. Falando de assistência à condução, pois bem, esses dois modelos não trazem aqueles sistemas de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência que a gente observa em alguns concorrentes. O que eles têm são assistências em manobra de baixa velocidade. E aí, quando a gente olha aqui na frente, os dois carros contam com 4 sensores de estacionamento e também existem sensores de estacionamento traseiros. Mas olha só, apenas o carro da Chevrolet tem aí o sistema de auxílio de estacionamento automático com sensores na lateral, que quando você vai colocar o carro numa vaga, o que ele faz? Ele manobra o carro sozinho. Você só tem que frear, acelerar e mudar a marcha para frente ou para trás. Isso acaba sendo um diferencial em favor da Chevrolet. Se na frente a Volkswagen caprichou no sistema de iluminação, aqui atrás deixou a desejar. Por quê? Tudo aqui é iluminação convencional, né, do tipo incandescente. Luz de freio, luz de lanterna, luz de pisca e luz de ré. Então a Volkswagen mexeu, mas não mexeu no conjunto. E isso dá vantagem ao carro da Chevrolet, porque nessa versão topo de linha você tem iluminação de lanterna e luz de freio em LED, muito mais bonito. Já luz de ré e luz de pisca continuam sendo incandescentes. De toda forma, aqui o carro da Chevrolet leva. E tem mais coisa para a gente destacar. Olha a similaridade, anteninha de rádio. Por acaso, os dois carros são antena com haste. Claro, cada um tem aí o seu estilo. Os dois carros também têm aqui desembaçador e limpador do vidro traseiro. Os dois carros com câmera de ré e na hora do sensor de estacionamento. Pois bem, o carro da Volkswagen tem 4 sensores aqui no para-choque. Já o carro da Chevrolet tem apenas 3 sensores traseiros com um central. Nunca entendi isso, mas de toda forma a gente não pode esquecer que aqui tem um sistema de estacionamento automático que acaba tendo mais 2 sensores adicionais de cada lado. Porta-malas também é importante. E no Volkswagen Polo nós temos 300 litros de capacidade, isso em medição VDA. A gente também tem aí ganchinhos nas duas laterais para você prender sacolinhas ou bolsas, evitar que elas fiquem enrolando. Temos iluminação do compartimento. E no Polo tem aí um compartimentozinho adicional do lado para você colocar aquelas coisas que não podem ficar rolando no compartimento. Quando a gente vem para o carro da Chevrolet, um pouquinho menor, 275 litros VDA. E eu não achei aí aqueles ganchinhos para você pendurar as coisas. O que nós temos aí é iluminação também como no Volkswagen Polo, porém não tem compartimentos adicional para guardar as coisas. Moral da história, pessoal, se a gente tiver que dar um vencedor aqui, não há dúvida, o Polo, além de ter mais espaço, é mais versátil. E na hora de utilizar o step, pois bem, começando aqui pelo carro da Chevrolet, quando a gente levanta aqui o acabamento,
E infelizmente é aquele step fininho que quando você aplica no carro, ele altera a dirigibilidade. Como vocês estão vendo, nem teria espaço para colocar aqui um step maior. Ou seja, na hora que você aplica o step, tem que guardar a roda, você ainda perde espaço no porta-malas e fica com o piso desnivelado. E no Volkswagen Polo, como é que é? Pois bem, levantando aqui, vocês estão vendo? Não é um step fininho. Apesar de não ser um pneu de mesma medida do de rodagem, nós temos aqui um pneu integral. Então, ainda que tenha esta etiqueta aqui dizendo que a velocidade máxima é 80 km por hora, eu digo para vocês, não vai ter problema andar com esse carro até 120, porque é um pneu integral. E outra, quando você tiver que trocar o pneu e colocar o pneu furado ali no espaço porta-malas, tem espaço ali para você guardar o pneu. Moral da história, o Polo também ganha nessa. Aqui pelo lado a gente consegue ver o quanto esses carros são próximos. Para começar, um entre-eixos. Aqui no Volkswagen Polo 2,56, aqui no Chevrolet Onix 2,55. 1 centímetro de diferença no entre-eixos. Mas tem mais similaridade. Os dois carros exatamente com a mesma medida de pneus. 1,95 de largura, perfil 55 com rodas aro 16 polegadas. Os dois carros com roda em liga leve, diamantada e em 2 tons. E tem mais coisa igual, né? Freio a disco na dianteira nos dois e freio a tambor na traseira nos dois. Suspensão também muito parecida. Aqui na frente, McPherson totalmente independente e na traseira, eixo de torção semi-independente. Agora, uma coisinha que eu notei uma boa diferença é aqui na frente dos dois carros. Porque se a gente olhar aí, percebe-se que a frente do carro da Chevrolet é um pouco mais baixa do que o carro da Volkswagen. Mas é claro, esse teste nós vamos fazer para ver qual que raspa ou bate com mais facilidade na lombada, né? Outro elemento diferente aqui nos dois modelos, o repetidor de seta lateral. Por quê? No Volkswagen Polo, ele está incorporado aqui no espelho lateral e você vê que ele tem iluminação em LED. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, a posição é diferente. Aqui no paralama dianteiro e aqui a gente vê uma iluminação em lâmpada. Bom, aqui eu não quero cravar qual que é melhor ou qual que é pior, eu vou fazer diferente. Vocês aí, qual das duas soluções que vocês acham que é melhor? Chevrolet Onix no motorista, começando pelo acabamento de porta, plástico duro, plástico duro, plástico duro. Porém, esta porção aqui parece couro acolchoado. Simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros e o comando elétrico dos espelhos. Espaço para guardar algumas coisas aqui na porta, inclusive com essa área aqui que serve muito bem para garrafinha ou até mesmo lata. Volante, pessoal, desse carro tem ajuste de profundidade e ajuste de altura. Agora, não existem botões aqui na lateral. Todas essas funções estão aqui nessas hastes, inclusive aqui o ajuste de altura do facho do farol e o botãozinho aqui para você acessar o computador de bordo. O volante também é multifuncional com o controle de cruzeiro e funções da central multimídia. Banco do motorista tem ajuste de altura aqui milimétrico para você conseguir a posição mais confortável. Mas tem uma coisa que me incomoda nesse carro. Tá vendo o descansa-pé aqui do lado esquerdo? Ó? Se você olhar, o pé fica muito alto. E se você colocar o pé aqui, ele fica muito baixo. Então isso aqui não agrada muito para você ficar numa posição mais confortável. Volkswagen Polo aqui na posição do motorista. Começando pelo acabamento de porta, a gente vê plástico duro aqui e também aqui na parte de baixo. Tem esse detalhe aqui na maçaneta que fica bonito. Na parte central da porta você tem aqui um tecido acolchoado e aqui um couro também acolchoado. Simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros e o controle elétrico dos espelhos. Espaço para guardar coisas é bom, porém aqui nessa posição o ideal é colocar a garrafa, porque é inclinado, então uma lata pode não ficar muito bem aí. Olhando aqui o painel, desse lado esquerdo a gente tem aqui o botão para você fazer o acendimento do farol e ajuste de altura elétrico do facho do farol. Volante. Tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. Também tem várias funções, né? Aqui o controle de cruzeiro, aqui funções do computador de bordo, para interagir com a central multimídia e até mesmo os pedal shifts aqui no volante para troca de marcha. Banco, você tem aqui ajuste milimétrico de altura. E eu vou dizer que a posição aqui até que é bastante confortável. E aqui no banco traseiro do Polo, começando pelo acabamento de porta, aqui pessoal, ó, tudo plástico duro, não tem acolchoado, não tem nada, tá? Tem ainda um porta-objetos que serve para você colocar aqui uma garrafinha. Falando do espaço, esse carro tem 2,56 no entre-eixos e o banco ajustado de forma confortável para mim. Então a gente consegue ver aqui que eu tenho aproximadamente 4 dedos do meu joelho ao encosto do banco. Movimentação de pés não é assim tão generosa, eu diria até que ela é um pouquinho restrita.
Mas em favor do Polo a gente ainda pode colocar o fato dele ter saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, duas tomadas USB do tipo C e por fim temos também iluminação de leitura individual para o lado esquerdo e lado direito. Não é ruim. Aqui no banco traseiro do Chevrolet Onix, começando pelo acabamento de porta, né? Também plástico duro em tudo. Apenas esta porção aqui tem um plástico um pouquinho mais trabalhado, mas não é acolchoado como na porta dianteira. E olha, não tem espaço aqui atrás para guardar nada na porta, né? Uma falha aí da Chevrolet. Falando de espaço, são 2,55 no entre-eixos, o entre-eixos menor. Mas olha, usando o banco dianteiro de forma confortável para mim, eu tenho um espaço pequeno aqui do meu joelho ao encosto do banco, no máximo 2 dedos. E a movimentação de pés também não é muito generosa. Aliás, a própria posição que você senta te deixa aí um pouquinho curvado. Esse carro tem alça de segurança no teto, mas não tem luz de leitura e nem saída de ar-condicionado aqui atrás. O que ele tem aqui são duas portas USB do tipo A para carregamento. Moral da história, se eu tivesse que escolher entre viajar muito tempo aqui no Chevrolet Onix, no banco traseiro ou no Polo, eu ia preferir o Polo. Mais algumas coisas aqui do Volkswagen Polo. Entre os bancos, descansa-braço com tampa e acolchoado, compartimento para guardar coisas pequenas dentro. Tem mais esse compartimento aqui e 2 porta-latas, além de uma tomada 12 volts. À frente da alavanca de câmbio, novidade, carregador de celular por indução, 2 portas USB do tipo C, comunicação com a central multimídia e o ar-condicionado digital e automático de simples zona com uma tela totalmente touchscreen para tudo, né? Você ainda tem aqui o espelho interno do tipo autocrômico, porta-óculos e olha só, mesmo no passageiro você tem espelho com iluminação. A gente vê um bom conjunto de recursos no Volkswagen Polo. E no Chevrolet Onix? Pois bem, também temos descansa-braço, porém a parte superior não é acolchoada. Quando a gente levanta ele, o compartimento aqui é maior do que no Polo, mas é só esse compartimento, não tem aquele compartimentozinho adicional. Temos 2 porta-latas também, à frente da alavanca de câmbio o carregador de celular por indução. Aqui é uma única porta USB do tipo A e a tomada 12 volts fica nessa posição. O ar-condicionado também é digital e automático, porém ele usa botões convencionais. Nesse carro a gente não encontra aqui o porta-óculos. E olha só, o para-sol aqui desse carro tem aqui o espelho com tampa, mas não tem iluminação. E para fechar, o espelho aqui ó, é do tipo convencional com a mudança. Se a gente comparar esses dois conjuntos, eu diria, o Volkswagen Polo também acaba levando uma pequena vantagem. Central multimídia no Volkswagen Polo aqui na versão Highline é o VW Play que a gente já conhece de outros carros. Central multimídia baseada em plataforma Android, totalmente touchscreen, não existem botões físicos, que inclusive tem integração com algumas funções do veículo. A exemplo da função para você aqui desabilitar momentaneamente o Start-Stop, você também tem aqui o indicador de sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, o botãozinho para abrir o porta-malas. Quando você vem aqui em configurações, existem funções do automóvel que são acionadas por aqui, como controle de estabilidade, configuração de luzes, ou seja, ela tem uma integração com o automóvel. Inclusive, quando a gente rola aqui para a segunda tela, todas as funções do computador de bordo estão integradas. Então você tem aqui desde a partida, desde o abastecimento e longo prazo, por exemplo. Você também consegue fazer a configuração do Active Info Display por aqui. Você tem 3 opções diferentes. Se tiver alguma anomalia do veículo, vai aparecer aqui nessa aba aqui no meio, e você ainda tem notificações. E uma vantagem dessa central, que é diferente da maioria que a gente encontra no mercado, é que você consegue instalar aplicativos nela, aplicativos Android. Claro, são os aplicativos que a Volkswagen autoriza, mas antes de instalar qualquer aplicativo e fazer qualquer coisa, aqui na primeira tela você tem uma opção para conectar essa central. Inclusive, você tem aqui a função de Wi-Fi, onde eu já conectei a central numa internet roteada de um dispositivo meu. Então você está vendo que ela está conectada aqui. Tem a indicação aqui em cima, naqueles raiozinhos ali, quando não está conectado ele fica vermelho, conectado ele fica branco. E aí, com a central conectada, você pode usar aplicativos. A gente já conhece vários, né? E não é nenhuma novidade, então a gente tem o Meu VW, que você consegue ter manual do carro, questões de garantia, revisões, ou seja, você consegue ter ali uma série de coisas. Outros aplicativos que a gente já falou em outros vídeos e tem algumas novidades. Um deles é esse daqui, que é uma espécie de calculadora para você saber qual é o melhor combustível para você usar, até em questão de emissão de CO2.
Então quando você clica aqui em começar, você escolhe o tipo de circuito que você faz, cidade, estrada ou misto, dá OK, coloca aí o preço por litro do combustível, a gente colocou aqui 3,69 no etanol, 4,79 na gasolina, que é o que a gente está pagando em média aqui na região, e por aqui você sabe quanto vai custar o preço do quilômetro rodado, que é muito útil, né? Porque vai mostrar ali para você. Nesse momento, você vê que o preço por quilômetro rodado da gasolina está menor que o do etanol, né? O etanol está com 47 centavos praticamente, o da gasolina está com 42. E além disso, a gasolina emite mais CO2 do que o etanol. E à medida que você vai colocando aqui abastecer, ele vai criando um histórico disso para você consultar depois. Bem legal esse aplicativo. Outra novidade é esse joguinho aqui, ó. Eu já tentei me entender com esse jogo, mas não tive muito sucesso não. Você pode usar tanto a tela para mudar aqui a cobrinha, ou então o botão aqui do volante, tá vendo? E aí você vai jogando aqui, claro, com o carro parado. De toda forma, é uma central multimídia onde você consegue ter o recurso de instalar aplicativos, mas você depende de uma internet externa. E outro detalhe também, ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas olha só. Se eu tiver conectado no Wi-Fi, que é exatamente o que está acontecendo agora, e eu tentar usar aqui o Android Auto, ele não vai permitir. Por quê? Porque ele usa a conexão de Wi-Fi para fazer a integração sem fio. Então, ó, eu tenho que desligar a conexão do Wi-Fi do dispositivo para poder conectar o outro dispositivo do Android Auto via conexão sem fio. Então aí você fica com Wi-Fi disponível. E aí é aquilo que você já conhece aqui do Android Auto com as aplicações. Então você vai ter o Waze, você vai ter aí uma série de aplicativos que são compatíveis aí com a plataforma. Então o que a gente consegue ver aqui em matéria de solução de central multimídia, que essa central ela até é escalável, mas ela depende de uma conexão externa para poder funcionar, digamos assim, na sua plenitude de recursos e até mesmo instalação de dispositivos, instalação de aplicativos. Aproveitando também para falar aqui sobre o carregador de celular por indução, né? Então a gente tem aqui a novidade no Polo, quando você coloca o celular que é compatível aqui, ele vai fazer o carregamento do seu dispositivo. Mas olha, pessoal, quando a gente faz o carregador por indução, primeiro que a gente não tem muita potência nesses carregadores. Aqui no caso, no carro, eu já medi, e aquele aplicativo que normalmente a gente usa para fazer a medição, o máximo que eu consegui foi de aproximadamente 700 mAh, ali na casa de 700 mAh, o que não é uma carga assim muito rápida, pelo contrário, é relativamente lenta. E além disso, o carregador de celular por indução normalmente acaba aquecendo o equipamento. Então, o que eu recomendo é, se possível, você usar o cabo, né? E aqui no caso, mais uma vez, vamos usar aqui o cabo da i2Go, que a gente sabe que é um cabo muito bom. Esse carro tem duas portas USBs do tipo C que fazem comunicação com a central multimídia, caso você queira usar o Android Auto com o fio, né? E as duas têm a mesma capacidade. Vou ligar aqui para vocês verem, e também usando o aplicativo aqui que faz a medição da carga. Aqui nós temos mais potência, né? Então a amperagem aqui é maior. E olha só, a gente já fez algumas medições aqui. Esta porta de carregamento, ela vai até aproximadamente 1.200 mAh. Claro que depende da carga da bateria do seu smartphone, mas é aproximadamente 1.200 mAh as duas portas. Então, se você tiver que carregar, usando o cabo vai ser mais rápido. Esse carro também tem aqui portas de carregamento para quem vai ali no banco traseiro. São duas USB do tipo C. Mais uma vez, vamos descobrir a capacidade delas usando aqui o nosso cabo da i2Go. Vamos conectar aqui no smartphone e com o aplicativo aberto, vamos ver a capacidade delas, se é maior ou menor do que aqui as dianteiras. Aqui, ele deu um pico aqui, ó, de 1.700 mAh. Mas agora ele está estabilizando aqui numa corrente mais baixa. Vou até reiniciar o aplicativo de novo, porque é normal, às vezes o aplicativo dá um pico, mas não é o que ele está carregando. A gente tem que esperar ele dar a estabilidade de carregamento. E quando ele estabiliza, a gente está vendo aqui que a capacidade acaba sendo muito parecida com a dianteira. Ó. No caso aqui eu estou com 1.070 mAh, 1.080. Muito provavelmente deve ser uma porta de 1.2 também, ou 1.200 mAh. Então, porta dianteira e traseira nesse carro tem a mesma capacidade de carregamento. Central multimídia aqui do Chevrolet Onix, também já bastante conhecida aí da gente, já vimos aí em outros carros.
Inclusive, ela tem o mesmo software que a gente já viu, por exemplo, na central multimídia aí do Chevrolet Cruze, porém aqui ela é mais simplificada. Por quê? Primeiro, você não tem GPS embarcado na central, então você tem que usar a integração Android Auto ou Apple CarPlay. E também não temos a possibilidade de instalar aplicativos. A gente já viu que na central do Cruze você tem ali o aplicativo do The Weather Channel, por exemplo. Aqui não tem isso, ela é mais simples. Então, basicamente, duas telas. Aqui da conexão do telefone e essa tela para você poder mexer nas coisas da central. O que a gente tem aqui, por exemplo, é integração do ar-condicionado, né? Então você pode controlar tanto pelos botões físicos como pela tela da central, digital e automático de simples zona. Diferencial aqui é que o carro tem internet embarcada, então se você ativar o plano de dados, né, você vai poder rotear a internet aqui dentro por Wi-Fi para até 7 dispositivos e pode configurar todas as informações que você quer aí da sua internet. Você também tem a possibilidade de ter integração Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio nessa central. Mas de resto, ela é uma central bastante simples, né? Temos aqui algumas configurações que a gente consegue fazer do carro diretamente na central multimídia. Então você tem aqui, por exemplo, como você quer a velocidade do ventilador automático, os sistemas dos sensores de estacionamento e do ponto cego, tem alguns detalhes aí, como por exemplo, indexar o limpador de para-brisa quando você engata a marcha ré, ou seja, você também tem aqui algumas funções do carro ligado aí na central multimídia. Mas como a gente está vendo, ó, são coisas bem simples. Ou você tem aqui as configurações do sistema da central, algumas do carro, e esses aplicativos, basicamente, o que vocês estão vendo aí é o Android Auto e o Apple CarPlay. E vai parando por aí. Então a gente vê que apesar da central ser mais simples, a vantagem aqui é de você ter o carro conectado. E não podemos esquecer, além do Wi-Fi, você também tem aí os serviços OnStar, que quando você instala o aplicativo no seu smartphone, você consegue fazer várias coisas com o carro, como por exemplo, localizar o carro, você consegue também, por exemplo, trancar e destrancar as portas. Tem uma série de funções, vale a pena dar uma olhada aí no nosso vídeo no canal, que explica como é que funciona aí o OnStar com o aplicativo Mais Chevrolet. Então, são filosofias bem diferentes, né? Aqui você tem um carro que te dá a internet, se você contratar o serviço, você tem mais interação com o carro usando o seu smartphone, porém a central tem serviços bem mais básicos do que aqueles que a gente viu no Volkswagen Play, que podem ter a instalação de aplicativos, e aqui a gente não tem essa possibilidade. Aqui também a gente tem carregador de celular por indução, fica aqui na frente da alavanca de câmbio. Mas eu já vou dizer para vocês, como vocês estão vendo, o celular sobra um pouquinho aqui para trás, tá vendo? Ele não encaixa direitinho. E quando você coloca a alavanca de câmbio aqui no parque, ó, chega quase a bater aqui no celular a alavanca. Se o celular for maior, vai bater na alavanca. E como a gente já falou várias vezes, carregador por indução não tem aí uma boa capacidade, né? Aqui também, como acontece lá no Volkswagen Polo, a capacidade máxima desse carregador está girando aí na casa de 700 mAh. Mas o ponto aqui, que apesar de ter o recurso, faltou um desenho mais interessante para acomodar melhor o celular e não ficar essa sobra do equipamento aqui muito próximo da alavanca de câmbio. Aqui só temos uma porta de comunicação ali com a central multimídia, que é USB do tipo A, né? E para a gente fazer a medição da corrente, usando sempre o mesmo aplicativo, olha aí, uma porta de aproximadamente 1.200 mAh, que é o que acaba sendo padrão aí no mercado. Mas lembrando, somente uma porta de comunicação. Então, se você tiver um outro aparelho para carregar no carro, fatalmente você vai ter que usar, por exemplo, a porta de 12 volts com adaptador ou colocar o aparelho no carregador de celular por indução. Aqui nós também temos a porta de carregamento traseira, são duas, USB do tipo A. Vamos ver qual é a capacidade dessa porta aqui. Usando o cabo da i2Go, o cabo já está conectado lá atrás. Vamos ver quanto que ela consegue entregar em miliamperes. Olha só, deu um pico de 1.700, mas agora ele está descendo ali a amperagem, né? Está estabilizando aí em aproximadamente 1.200 mAh. Então, como a gente consegue ver, a capacidade de carregamento tanto da porta traseira quanto da dianteira é igual. A diferença é que a dianteira comunica com a central para você ter, por exemplo, Android Auto e Apple CarPlay. Já a porta traseira, somente carregamento. Algumas coisinhas rápidas aqui antes da gente dirigir. Pessoal, sistema de chave presencial com partida por botão. E olha, agora o novo Polo,
traz aí o volante que tenha o mesmo design que a gente encontra, por exemplo, no Volkswagen Nivus. E outra mudança, o carro também vem aqui com o banco com encosto de cabeça inteiriço. Apesar de muita gente fazer crítica a isso, falar, ah, mas parece banco de carro velho, tem muito carro de linha esportiva que tem o encosto de cabeça inteiriço por uma questão de segurança, né? O encosto de cabeça está sempre na posição correta quando você tem, por exemplo, alguém com uma colisão traseira e a sua cabeça vai para trás. Afinal de contas, a função do encosto de cabeça é essa. Então, de toda forma, são duas mudanças bem perceptíveis aí no novo Polo. Antes da gente dirigir, vamos falar sobre o Active Info Display desse carro, né? Um painel totalmente virtual que você tem muitas informações, usando os botões aqui do volante. Olha só quanta informação você tem do computador de bordo. Temperatura, trip, consumo instantâneo, autonomia, velocidade, e quando você vem aqui na vista geral, você tem a informação desde o abastecimento, desde a partida e longo prazo. Então você escolhe qual é a informação que você quer exibir. Além disso, usando aí a VW Play, você tem aqui o menu Active Info Display que você consegue mudar o meio dos marcadores. Então você tem aqui o perfil 1, que vai colocar ali a distância e a autonomia, o perfil 2, que vai colocar ali a distância e o tempo de viagem. Ou seja, você consegue configurar o painel da forma que você achar melhor, deixando o carro muito personalizado para o seu estilo de uso. Você também pode aqui no Active Info Display trocar os menus. Então você tem ali um menu dedicado a áudio e ao telefone quando conectado, além das informações do veículo. E se você não gostar dessa visualização, apertou aqui o botão View, olha o que ele faz. Ele maximiza as informações na tela que você teria ali no centro do computador de bordo. Então você consegue ainda alterar o estilo do painel, tudo através das teclas aqui do volante. Vamos lá para a nossa manobra. Engatando ré, a gente tem aqui os sensores de estacionamento do lado esquerdo da câmera e do lado direito a câmera de ré com linha de guia, porém ela não é dinâmica. E eu já vou dizer para vocês que a resolução assim não é tão alta, né? A gente já viu vários outros carros com resolução melhor do que essa. Agora vamos ver se o sensor de estacionamento lá atrás é preciso. Ó, temos uma árvore, vamos nos aproximar e... aí, ó. Como a gente está vendo, temos boa precisão aqui no sensor de estacionamento. E por fim, direção com assistência elétrica, o que não deixa ela assim tão pesada. Teste de tachão e lombada, para a gente ver isolamento acústico, conforto e altura do carro em relação ao solo. Começando primeiro pelo tachão. Bom, isolamento acústico não é aquilo tudo, tá? Até esperava um pouquinho mais. E quanto ao conforto de suspensão, também esperava melhorar. Afinal de contas, eles desceram o raio da roda, né, de 17 para 16, mas até que achei a suspensão um pouquinho dura. Não foi assim tão confortável. Vamos passar aqui na primeira lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui já na primeira lombada. E na primeira lombada já raspou o bico lá na frente. Então, moral da história, a gente sabe que essa lombada é mais fácil, e se nessa já raspou, nem vou tentar nas outras. Tem a frente um pouquinho baixa, esperava a suspensão um pouquinho mais macia, ainda que a Volkswagen tenha dito, né, no lançamento desse carro que ela fez uns ajustes no amortecedor para ele ficar um pouco mais macio. Ali no nosso teste de tachão eu não vi muita diferença. Agora vamos ver aqui no piso desnivelado como é que fica, conforto e isolamento acústico. O isolamento acústico realmente não é aquela maravilha, né? Nesse piso, aqui nesse piso, que o desnível é menor, poderia até dizer que talvez o carro esteja um pouco mais confortável. Para ter certeza só tem um jeito, botar um carro, o carro antigo com a roda 17 e sair e entrar nesse para poder afirmar para vocês que ele é mais confortável. Mas não se mostrou aqui tão duro quanto lá no teste de tachão. E vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Pois bem, parando no lugar de referência, virando todo o volante, ó, uma volta e meia, exatamente uma volta e meia para virar todo o volante. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, já virou mais que 90 graus. Sensor de estacionamento já entrou. Vou voltar um pouquinho para não forçar aí o pneu contra a guia. Vamos desvirar o volante. E vamos concluir aqui a manobra. Vamos ver o espaço que ele ocupou aqui. E olha,
O carro saiu aqui praticamente no centro da rua, eu até diria um pouquinho deslocado para a direita, não usou tanto espaço assim. Então, com sensor dianteiro e traseiro, mais câmera de ré e o volante que não é tão pesado, vai ser bastante tranquilo manobrar o carro, até porque ele não usa muito espaço. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Onix, e ó, sistema de chave presencial também com partida por botão. E como acontece no Polo, também temos o banco com encosto de cabeça inteiriço, né? E o volante aqui também é multifuncional, ou seja, nada de diferente do que a gente já conhecia do Onix e agora os carros estão mais próximos nesses itens. Falando de painel, temos aqui no Onix um painel mais tradicional, né? Indicador com ponteiro, contagem à esquerda, velocímetro à direita e uma pequena tela monocromática ao centro, que é o computador de bordo, mas ele é completo. Usando o anel aqui da haste para ver as funções, velocidade, computador de bordo A, computador de bordo B, autonomia, consumo instantâneo e velocidade média. Apertou aqui o botão menu uma vez da haste, aí ele vai para informações do veículo. E olha que legal, tempo de vida do óleo, indicador de pressão dos pneus, temperatura do sistema de arrefecimento, bússola. Apertou mais uma vez o botão de menu, ele entra no menu de economia. E aí você tem aqui o gráfico acumulado, você tem um histórico de consumo e também o indicador de consumo em tempo real. Então a gente consegue ver que apesar de ser uma tela simples, em matéria de funções, esse carro aqui é bastante completo. Vamos lá para a nossa manobra? Engatando o ré, olha só, câmera de ré com linha de guia, dá para você ligar e desligar a linha de guia, né? Mas não tem mais ajustes além disso. E o detalhe, linha de guia dinâmica. Nesse ponto a gente pode dizer que essa câmera de ré tá melhor que a do Volkswagen Polo, né? A gente tem uma tela maior, ainda que a resolução não seja assim muito melhor, mas você consegue ter mais recursos aqui, né? Vamos ver o sensor de estacionamento lá atrás? Olha só. Também tem precisão e o detalhe, ele coloca um triângulozinho vermelho sobre o obstáculo, chamando mais a atenção do motorista. Isso acaba fazendo diferença. Teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o Chevrolet Onix se comporta em relação ao Polo. Primeiro os tachões. Duas coisas que eu posso afirmar para vocês. Primeiro, isolamento acústico aqui foi melhor do que no Polo. Segundo, a suspensão também é mais confortável que a do Polo, indiscutivelmente. Você percebe maior maciez no conjunto e também menor ruído aqui dentro. Então, ponto para o Chevrolet Onix nesse ponto. Agora vamos ver aqui, teste de lombada. Vamos ver 30 por hora, vamos ver como é que o carro sai aqui na primeira lombada. E assim como aconteceu com o Polo, a frente também raspou. Aliás, acho que até raspou mais que o Polo. A gente vê que esse carro aqui tem uma frente baixa. Não é novidade para a gente já viu outros carros da Chevrolet, até mesmo o Onix Plus, né, que também tem esse problema. E vamos combinar, até o Chevrolet Tracker meio que encalha nessas lombadas aqui. Então a frente é relativamente baixa, tem que tomar cuidado. Mas agora vamos ver aqui o piso desnivelado, vamos ver o que acontece aqui. A suspensão aqui é efetivamente mais macia, a gente nota isso nessa situação. O isolamento acústico é melhor. Ah, mas é muito melhor em relação ao Polo? Não, mas que ele é melhor para isolar os ruídos externos, isso não tem muito o que discutir. Então, se o cliente estiver procurando por esse tipo de conforto, vou dizer, aqui o Chevrolet Onix ganha. Bora lá para nossa manobra de fim de rua, vamos parar no ponto de referência da rua como a gente sempre para, virando o volante aqui, ó, uma volta, praticamente uma volta e meia, muito parecido com o que a gente viu aí no outro carro. Vamos até encostar aqui o pneu na guia, tem um alarme chato aqui tocando, sensor de estacionamento dianteiro já entrou, voltar o carro aqui um pouquinho. Ó, pessoal, eu já vou destacar para vocês que o volante desse carro é efetivamente mais leve do que o do Volkswagen Polo. E na hora de fazer a manobra aqui na rua, eu vou dizer para vocês que, puxa, eu diria até que deu um empate técnico. Os carros pararam praticamente na mesma posição. Só que qual a vantagem desse carro? O volante mais leve e a linha de guia dinâmica. Na hora de manobrar, esse aqui acaba sendo um pouquinho melhor.
hora da gente começar a ver os números na prática aqui dos dois carros. Então, vamos levar eles para aceleração de 0 a 100 para ver quem é que vai levar melhor. Porque como a gente já viu, em matéria de potência e torque, eles são bem parecidos. Bora lá, pessoal, para aceleração noturna. Assim já testa um pouquinho do farol aqui, né? Vou primeiro com o Polo e vou fazer no modo normal. Ar-condicionado ligado, programa de estabilidade, tudo no modo de operação normal do carro para ver como é que funciona. Apagar aqui as luzes internas. Vamos lá, o carro está em drive, vamos dar estoladinho e vamos sair. Estolando e saindo. Aqui a gente consegue notar a diferença em relação ao Polo antigo, né? O antigo tinha um pouquinho mais de exposição aqui, né? E conseguimos aqui um 0 a 100 que não empolgou muito, né? 12,25. Bom, pessoal, agora nós vamos mudar o carro para uma condição mais esportiva, né? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o câmbio em modo Sport. Vou também acessar aqui a configuração do carro para desligar o controle de estabilidade do veículo, ó, ASR desativado, e vou desligar aqui o ar-condicionado. Então a gente tem aqui a condição mais esportiva possível. Vamos estolar o carro e vamos sair. Estolando e saindo. Vamos ver se melhora, né? Mas aqui na saída a gente vê bem a diferença para o motor 200 TSI do antigo Polo, né? E olha só, conseguimos um 0 a 100 aqui com 11,89. Melhorou, mas não empolgou tanto assim. Agora a vez aqui do Chevrolet Onix. Bom, primeiro aquela largada normal. Ar-condicionado ligado, né? Programa de estabilidade tudo no modo padrão. E vamos lá, mas com a largadinha estolada. Estolando e saindo. Ó, vou dizer para vocês que eu senti um pouco mais de pegada aqui no carro da Chevrolet. E não foi por acaso não. Primeira passagem já deu 10,76. Agora a segunda passagem. Então, primeira coisa que eu vou desligar é o ar-condicionado. Agora eu vou desligar aqui o controle de extração e de estabilidade, os dois. Os dois estão desligados. E vamos sair aqui com o máximo possível de potência, né? Vamos ver se o carro faz um 0 a 100 melhor. Estolando, saindo. Chegando aqui perto do 100 e melhorou, 10,17. E na aceleração deu aí o carro da Chevrolet, que ficou muito mais perto do número informado pela montadora. Já o Polo ficou com um número um pouquinho maior. Mas se a aceleração o carro da Chevrolet ganhou, e aí como é que ficou o consumo? Antes, vamos lembrar os números do Inmetro. Segundo o Inmetro, o Polo faz na estrada com gasolina 14,9 km por litro, enquanto o carro da Chevrolet faz 15,1. Como eu disse para vocês, praticamente um empate técnico. Mas o que a gente mediu foi o seguinte: andamos 30 km os dois carros juntos, ar-condicionado ligado, mesmo estilo de condução nos dois, velocidade média 80 km por hora, e aí nós tivemos o seguinte: o Volkswagen Polo fez 16,6 km por litro nesse trecho. Já o carro da Chevrolet ficou com 15,4 km por litro. Então, em matéria de consumo, o Volkswagen Polo acabou ganhando. E as revisões, como é que fica? Pois bem, fizemos o levantamento das 6 primeiras revisões, que ocorrem ou de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. E a somatória das 6 primeiras revisões ficou assim: Volkswagen Polo, R$ 4.762, enquanto o carro da Chevrolet ficou com R$ 4.324. Nos itens obrigatórios, a gente viu aqui uma vantagem do carro da Chevrolet ficando um pouco mais barato. E o seguro, como é que fica? Para isso a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez várias simulações com os dois veículos aqui. E sempre lembrando, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem, e ele é sempre do perfil da pessoa que está contratando em relação ao carro. Se o perfil muda, o valor do seguro também muda. Mas agora vamos falar de cada um dos carros individualmente. Aqui no Volkswagen Polo, sempre utilizando o mesmo perfil para os dois carros, a Multiclass fez 4 simulações de seguro diferentes, sempre usando a mesma pessoa como referência. E olha como o preço do seguro variou. A melhor condição de seguro foi um que custou R$ 4.300,
Mas teve seguro que ficou cotado em R$ 9.500. Bom, esse aqui de 4.300 com a franquia reduzida em 50%, a franquia fica por R$ 3.400. Já aquele seguro mais caro, a franquia ficou em 4.500. Então a franquia não mudou muito, mas o preço do seguro, vocês viram como teve variação? No carro da Chevrolet, usando a mesma simulação, o seguro mais em conta ficou em R$ 5.200. Já o seguro mais caro chegou a R$ 9.600. No seguro mais barato, a franquia reduzida ficou bem interessante, R$ 2.700. Já o seguro mais caro, a franquia reduzida, ficou aí em R$ 4.000. Então a gente consegue ver que teve uma variação bem grande, mas o carro da Volkswagen teve um seguro mais barato, enquanto o carro da Chevrolet teve uma franquia mais barata. E antes das nossas conclusões finais, como estão aqui os preços dos dois modelos? Pois bem, em outubro de 2022, esse carro da Chevrolet, o Chevrolet Onix, na versão Premier, tem um preço público sugerido de R$ 107.000. Já o Volkswagen Polo, aqui na versão Highline, tem um preço público sugerido aí na casa de R$ 110.000. E a que conclusão que a gente chega então? O Volkswagen Polo foi incontestavelmente melhor nos seguintes itens: porta-malas maior e mais versátil, banco traseiro, espaço e conforto e recursos, também dirigibilidade, o carro tem um acerto melhor para aquela questão da esportividade, foi melhor na questão do consumo, mais econômico, painel totalmente virtual e o sistema de farol totalmente iluminado em LED, que é muito mais eficiente. E o carro da Chevrolet também ganhou em alguns itens, como por exemplo a aceleração foi melhor. Também tivemos um carro mais confortável e mais silencioso no isolamento acústico. Não podemos esquecer, esse carro aqui é conectado, vem com o sistema OnStar que permite uma série de interações do cliente com o veículo através do smartphone de qualquer lugar do mundo e tem até mesmo a possibilidade de internet embarcada que você roteia para dentro do veículo com Wi-Fi. E por fim, quando a gente olha o custo do carro e os custos da revisão, ele também acabou sendo mais em conta que o carro da Volkswagen. Baseado em tudo isso, dá para cravar um grande vencedor? Não dá. Vocês viram aí no vídeo que os carros estão relativamente próximos. Mas, se a gente tirar a questão da tecnologia e for mais para a questão do uso do carro, aí sim, eu posso dizer para vocês que na média geral, o Volkswagen Polo consegue ser um pouco melhor do que o carro da Chevrolet, sempre lembrando, desconsiderando a questão da tecnologia, que o carro da Chevrolet é melhor que o da Volkswagen. Espero que vocês tenham gostado aqui do comparativo. E se gostaram, por favor, deixe o seu like. É muito importante para a gente saber que você está aprovando o trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, comparativos completos assim, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.